Hesed ve Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Para quem não me conhece, sou Marcos Oliveira Ribeiro e estarei apresentando esse texto escrito, tendo como base uma ministração que fiz em uma congregação na cidade de Aquateua, Pará, na noite de domingo de 12 de abril de 2026, tendo como tema Justiça e Justificação Maior. Graça e paz, igreja, no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 20, que assim diz: Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante. Jesus falou que se nós não tivéssemos uma justiça maior que a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum nós iríamos entrar nos céus. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os escribas eram aquelas pessoas que ficavam constantemente copiando os textos bíblicos à mão. Eles faziam cópias constantes dos textos bíblicos, cópias e mais cópias. Nisso eles tinham conhecimento e entendimento dos textos bíblicos diferenciados pelo texto original na língua hebraica. Assim, uma compreensão bem grande eles tinham dos textos bíblicos. Os escribas, quando iam escrever os textos bíblicos, eles saíam contando consoante por consoante, para ver se tudo na cópia saiu perfeito. Eles tinham toda uma técnica de interpretação das Sagradas Escrituras, pela língua hebraica, que é algo bem profunda, no ponto de considerarem a língua sagrada, celestial, angelical, mas isso é para um outro assunto em um outro momento. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que eram peritas nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Eram pessoas que passavam anos estudando as Sagradas Escrituras e tinham noções muito profundas delas. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Cristo, haviam escolas farisaicas, que entre as principais eram a escola de Hillel. A escola de Hillel tinha uma interpretação flexível, acolhedora. Tinha a escola de Shammai, ele tinha uma interpretação rígida, rigorosa. Essas escolas que possuíam interpretações diferenciadas das Sagradas Escrituras, fazendo referência havia uma diferença entre a escola de Hillel e a escola de Shammai. Eles tinham entendimentos diferentes a respeito dos textos bíblicos. Diferente do que normalmente se pensa, os fariseus não eram apenas um único grupo. Eles eram vários grupos com entendimentos diferentes. Muitas das vezes, quando os fariseus são apresentados nos textos bíblicos, eles são apresentados como uma conotação negativa, no sentido como se eles fossem raça de víboras, religiosos e falsos. Mas isso eram alguns grupos dos fariseus. Quando o texto bíblico fala negativamente sobre eles, não fala no sentido de todos os fariseus, não. A mesma coisa quando o Novo Testamento fala dos judeus de forma negativa. E os judeus fizeram isso, muitas das vezes com uma conotação negativa. Não é que todos os judeus foram lá e estavam fazendo isso. Não. Não foram todos os judeus que rejeitaram a Jesus. Tanto que os discípulos, os apóstolos, eles eram judeus. Maria, mãe de Jesus, era judia.
Isso dentre outros que acompanhavam Jesus, que eram amigos de Jesus. Então, dentre os que acompanhavam Jesus, eles eram judeus. Mas quando os textos bíblicos vão apresentando que os judeus fizeram isso de ruim, os fariseus fizeram isso de ruim, não faz referência a todos. Tinham fariseus que temiam a Deus de uma forma muito pura. Tinha um que até foi conhecido na história, chamado Gamaliel, que foi o instrutor do apóstolo Paulo. E ele era conhecido por questões de conselhos prudentes, sábios. Conforme nós vemos no livro de Atos, capítulo 22, assim como Atos, capítulo 5. Teve o fariseu Nicodemos, que ele foi à noite ter um encontro com Jesus, uma conversa. Naquela época, os fariseus eram referências de pessoas que oravam, que jejuavam, que davam esmolas, tinham uma reputação de serem espirituais. Lógico, tem alguns textos bíblicos que apresentam que determinados grupos de fariseus faziam isso para serem vistos, para serem reconhecidos. Mas volto a dizer, não eram todos. Naquela época, os fariseus eram referências de santidade, de separação, de obediência a Deus. Eles eram referências de buscar Deus, de se manterem santos para Deus. Entre os vários grupos de judeus que existiam nos tempos de Cristo, haviam também os essênios. Esses eram mais radicais que os fariseus, no ponto que os essênios olhavam para os fariseus como impuros, pois o seu nível de separação, o nível de separação dos essênios, era muito maior que os fariseus. Os essênios deixavam as cidades para irem habitar nos desertos em comunidades de resistência, onde a mais famosa fortaleza essênica conhecida foi a fortaleza de Massada. E os manuscritos essênios mais conhecidos são os manuscritos bíblicos do deserto da Judéia, ou manuscritos de Qumrã, ou manuscritos do Mar Morto. Voltando ao texto bíblico. Então Jesus chega e fala algo para os discípulos que foi impactante. Se a justiça de vocês não for maior que a justiça desses que tem um alto elevado, tem um alto elevado de justiça, de forma alguma vocês poderão entrar no reino dos céus. Foi nesse sentido que Jesus ele quis dizer em Mateus capítulo 5, versículo 20. Entenda isso. Devemos ser pessoas. Como entender isso? Devemos ser pessoas radicais nas coisas da fé. Devemos ser pessoas que nos separamos como faziam os essênios, que tinham uma separação maior que os fariseus. Jesus não estava dizendo também que era para nós viéssemos nos tornar essênios, pois os essênios eram tão radicais que eles se separavam da sociedade. Os essênios iam fazer suas comunidades nos desertos. Os essênios eram judeus altamente radicais na questão da separação, de oração, de jejum e tudo mais, muito maior que os fariseus. Destaco aqui que não é um radicalismo religioso, é ter a justiça maior, segundo lá o texto de Mateus capítulo 5, versículo 20.
Quando a gente vai ver outros textos bíblicos, obtemos algumas chaves de compreensão para essa justiça maior que os escribas e fariseus. Primeiro, se eu perguntar para os irmãos algo bem simples, uma pergunta básica: por que Jesus sofreu e morreu? Para o quê? Por que Jesus foi entregue nas mãos daqueles que o feriram, daqueles que o mataram? O que os irmãos responderiam? Responderiam para nos dar vida, para me salvar, resgatar o homem do pecado, cumprir as profecias, para libertar do poder do pecado, foi por amor. Normalmente, essas são as respostas que normalmente são dadas. Se Jesus morreu por causa de nossos pecados, então ele ressuscitou por qual motivo? Em Romanos capítulo 4, versículo 25, olha só o que diz lá: o qual foi entregue por nossas ofensas, ou dependendo da versão, por nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Em outras palavras, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Repita comigo: Jesus morreu por causa de nossos pecados e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. É na ressurreição de Jesus que os textos bíblicos vão apresentar que ele foi justo, justificado, conforme nós vemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E quando ele foi declarado justo diante de Deus, nós também somos justificados nele. A ressurreição de Cristo é a maior prova que nós somos justificados, conforme o texto de Romanos 4, 25. E se somos considerados justos, e nós somos considerados justos diante de Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 19, que apresenta que pela obediência de um, muitos são feitos justos. Jesus morreu para pagar o preço dos pecados, mas isso não corrigia o ser humano. Isso não corrigia a natureza que conduzia ao erro, ao pecado. Era necessário algo além do sacrifício que purificava, além de perdoar os pecados. E nisso Jesus ressuscita como uma nova criação, justificado na ressurreição em um corpo transformado, em um corpo glorificado. É nessa ressurreição de Cristo que garante que a igreja venha vencer os pecados. Vai além de perdão. E também a transformação interior em uma nova realidade, em uma nova criação. E essa ressurreição de Cristo, que é a justiça de Deus, que manifesta a nova criação na igreja, o poder para vencer aquilo que antes os oprimia. No ponto de gerar uma nova realidade espiritual na vida daqueles que creem. No ponto que o apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Segundo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim como Gálatas capítulo 6, versículo 15, que diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. Em outras palavras, independente de ser judeu ou não judeu, que são gentios, tudo isso na nova aliança, na nova realidade espiritual, o que vale é ser uma nova criação. É o poder da ressurreição de Cristo que garante
a igreja vitórias no reino espiritual. É o poder da ressurreição de Cristo que manifesta em nós os que creem, conforme Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 20, que assim diz: E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Aqui apresenta que a suprema grandeza do poder de Deus é manifesta sobre os que creem. E essa suprema grandeza foi o mesmo poder, foi o poder manifesto na ressurreição de Cristo e a exaltação dele aos céus. Na morte de Jesus, os nossos pecados foram condenados nele. Ele foi punido por nossos pecados, mas na ressurreição, Jesus ele muda a nossa configuração espiritual. Ele muda a nossa realidade espiritual em uma nova criação. É por causa disso que quando nós vamos ver os textos bíblicos, a gente vai ver os textos bíblicos apresentando dois tipos de justiça. Uma é a justiça própria versus a segunda, que é a justiça em Cristo pela fé. Em Filipenses, no 3º capítulo, versículo 9, em que o apóstolo Paulo apresenta esta distinção da justiça própria que vem pela lei, que esta é a justiça dos escribas e fariseus, e da justiça de Cristo que vem pela fé naqueles que creem. Assim, a justiça de Cristo, ela vem pela fé, ela é superior a qualquer justiça humana. A justiça de Cristo, que é pela fé, é superior a qualquer tentativa do ser humano tentar ser justo diante de Deus. O mais alto nível de justiça humana não chega nem aos pés da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é a justiça de Deus, sendo muito superior a qualquer justiça humana, seja de escribas ou fariseus ou qualquer outra pessoa que possa ter um alto nível de justiça humana. Então, a nossa justiça não é mais por nossas próprias obras. A nossa justiça é pela fé em Cristo, que quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados pela morte de Jesus e a justificação pela ressurreição de Jesus, conforme nós estamos vendo em Romanos capítulo 4, versículo 25. Então, a nossa justiça em Cristo se torna maior do que qualquer justiça dos escribas e fariseus, que era uma justiça humana. A justiça de Cristo é muito maior e Ele é a nossa justiça. Quando Jesus disse primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, não é a nossa justiça, não é a nossa, mas não é a nossa justiça humana, mas é a justiça de Deus, é a justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça, é Ele que nos justifica, no ponto que o apóstolo Paulo disse: quem os acusará ou os condenará, se foi Cristo que os justifica pela morte e ressurreição, ele nos justificou em outros textos. Isto é, a gente vai ver apresentando que ele nos justifica e também que ele nos justificou, conforme Romanos capítulo 8, versículo 30, que apresenta que aos que justificou, no sentido que aos que chamou, a estes também justificou. Assim como os versículos 33 e 34, que diz: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? E
é Deus quem o justifica. Quem é que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é justificar? Justificar é ser tornado justo diante de Deus. Nós não somos justos por nossa própria justiça humana. Nós somos justos porque nós estamos em Cristo ressurreto. O Cristo que é a nova criação, o Cristo que é a justiça de Deus. Então, segundo também os textos bíblicos, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz lá. Porque aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Cristo Jesus. Ele se fez pecado, ou ele se constituiu pecado por nós, lá no momento da sua morte, no momento da sua crucificação, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. É interessante esse texto. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Repita comigo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela ressurreição de Jesus. Ele é a nossa justiça. Nenhuma condenação há porque é Ele que nos justifica. E quando nós vamos ver os textos bíblicos do Novo Testamento, nas epístolas direcionadas à igreja, até mesmo essa noção começa a ser desenvolvida no livro de Atos, essa noção da justificação, essa questão da que Cristo ele nos justificou. Vai apresentando exatamente essa noção que Jesus nos concede justiça, justificação, que Jesus nos justifica, que Jesus é a nossa justiça, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por qual motivo os textos bíblicos vão apresentando isso? Porque existe uma realidade que muitas das vezes acompanham muitas pessoas. Muitas pessoas, quando estão buscando a Deus, têm um sentimento de injustiça, têm pensamentos de injustiça, por causa das vezes daquilo que fizeram no passado. Muitas pessoas, muitas das vezes, por causa de erros passados, por causa de pecados passados, muitas das vezes essas pessoas desenvolvem no seu interior aquela sensação de injustiça, aquela sensação de erro, aquela sensação de pecado, aquela sensação de contaminação. Muitas pessoas têm impedimento de crescer espiritualmente por causa dessa sensação de injustiça. No ponto que todas as vezes que a pessoa se aproxima de Deus, a primeira frase é: Senhor, perdoa os meus pecados, porque o sentimento de injustiça está impregnado na alma. Aí a pessoa não sabe nem do que ela exatamente está pedindo perdão, por causa do sentimento de inferioridade, de injustiça, de erro, de culpa, de condenação que está escondido no interior humano. Tiveram casos que de Deus chamar a atenção e perguntar para a pessoa, para o profeta que ouve a voz de Deus: que pecado é esse que você está confessando? Porque você pede perdão se eu já te perdoei na cruz do Calvário? Você já se arrependeu, pediu perdão dos teus pecados, foi perdoado, justificado, e é a justiça de Deus em Cristo. Quando a pessoa ela tem essa compreensão, ela passa a ter um novo entendimento. Pois no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, fala: portanto, acheguemo-nos
adequadamente ao ordeno da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempos de necessidade. Aqui fala de achegar de forma confiante. Aí no capítulo 10 também de Hebreus, versículo 19, diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Em outras palavras, a realidade que Jesus ele manifesta em nós, é, concede ousadia para que venhamos nos aproximar de Deus, para que venhamos ter atitudes ousadas, atitudes de fé, atitudes de, de coragem, por nós sermos aceitos diante dele. A palavra de Deus fala: cheguemos com ousadia, com confiança ao trono da graça, no santíssimo lugar. Então, cheguemos com ousadia na presença de Deus, porque nós somos justificados em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Se pecou, vá lá diante de Deus e diga: Senhor, eu fiz isso e isso. Confesse. Mas se você está bem com Deus, chegue diante dele com essa sensação, com essa noção de que você não é injusto, que você não é contaminado, mas sim que você é a justiça de Deus, é justificado, é justo em Cristo, que você é justificado em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam e dizem o seguinte: o passado condena, mas em Cristo não. Qualquer pensamento ou sentimento de justiça que possa vir na tua mente ou emoções, fique sabendo que não procede do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não acusa, não causa culpa devastadora. Ele convence apenas de um pecado, que é o pecado de incredulidade por não crer em Jesus Cristo. A gente vai ver isso no texto de João, capítulo 16, versículo 8 ao 9, que apresenta: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Onde o texto é bem específico, que o pecado é em não crer em Jesus Cristo, que é o pecado que o Espírito Santo convence. Assim, não crer no perdão dado pela morte de Jesus e não crer na justificação que foi dada pela ressurreição de Jesus é pecado de incredulidade. Por não, é, por, por não crer em Cristo e nem no que ele fez, sendo este pecado de incredulidade, que o Espírito Santo busca convencer o mundo. Na antiga aliança de Moisés, a barreira, o impedimento, o problema eram os pecados que separavam de Deus. Isso na antiga aliança. Na nova aliança, os pecados foram condenados em Cristo, foram rejetados na cruz do Calvário. Hoje, eles não são mais o problema, pois já foram resolvidos em Jesus. Então você pode perguntar: o que causa as barreiras, os impedimentos espirituais? Respondo que é a incredulidade em receber as realidades do que Cristo já fez, a incredulidade de não receber o perdão, a incredulidade a respeito da justificação, a incredulidade a respeito da nova criação em Cristo. Pois quando passamos a crer corretamente, passamos a viver as novas realidades da nova criação em Cristo Jesus. A falta de fé, a
incredulidade que se tem em relação a Cristo, isso sim impede de receber todas as bênçãos espirituais já dadas em Cristo Jesus, conforme nós vemos em Efésios, capítulo 1, no 3º versículo, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é, todas as bênçãos já foram dadas. Basta a pessoa receber pela fé. Se o Espírito Santo não acusa dos pecados, então quem acusa? A acusação quem faz é o diabo. Todas as vezes que vier a acusação, saiba que isso não procede de Deus. Se você já pediu perdão a Deus por aquele pecado específico e esse pecado continua vindo à sua mente tentando te acusar, saiba que não é o Espírito de Deus, porque você já se arrependeu, já pediu perdão a Deus pelo pecado específico, confessando esse pecado a Deus. Então você já foi perdoado e justificado. São duas coisas. Você é perdoado pela morte de Jesus e você é justificado pela ressurreição de Jesus, conforme o texto que nós estamos vendo, texto de Romanos, capítulo, capítulo 5, versículo, ou capítulo 4, versículo 25. Lá em Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10, é bem interessante o texto. Se com a tua boca confessares para a salvação ao Senhor Jesus e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê na ressurreição de Jesus para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você crê na ressurreição de Cristo, você crê para a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca mais olhe para você como uma pessoa injusta, cujo passado condena, cujos erros condenam. Se desconecte com o seu passado por meio da morte de Jesus, para que pela ressurreição de Jesus você viva nova realidade, a nova criação. Olhe para você como a justiça de Deus em Cristo, que creu na ressurreição de Cristo para a nossa justificação. Guarde isso no teu coração, que Jesus sofreu, ele morreu para pagar as nossas dívidas dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele, como novas criaturas, como nova criação. Ressuscitamos nele como uma nova realidade. Essa união da nossa ressurreição com Cristo está em alguns textos bíblicos, como Efésios capítulo 2, versículo 6, fazendo referência que Deus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com Ele, fazendo referência com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui fala dessa união nossa com a pessoa de Cristo Jesus, a qual, assim como no momento que ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele, nós ressuscitamos com ele. Qual é a realidade da justiça, da ressurreição em Cristo? Em Efésios capítulo 1, versículos 19 ao 20, apresenta que o poder da ressurreição de Cristo, que é manifesto naqueles que creem. O poder da ressurreição de Cristo, o poder da justiça de Deus,
que foi manifesta na ressurreição de Cristo Jesus, é manifesta em nós, os que cremos. Aí temos diversas manifestações do sobrenatural de Deus, por quê? Porque tudo isso é o poder da ressurreição de Cristo que é manifesto naqueles que creem. Se você diariamente repetir essa frase, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, repetindo sempre que lembrares, vai chegar num momento que a tua configuração espiritual da tua alma vai mudar por essa verdade espiritual. Vai chegar o momento em que você vai passar a ter reações baseadas nessa noção de quem nós somos em Cristo Jesus na questão da justiça. É que somos a justiça de Deus em Cristo. Lembro-me que por várias vezes na presença de Deus eu repeti essa frase: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso eu fiz por um longo tempo, muitos dias, várias vezes, apresentando sempre que eu lembrava da ressurreição de Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Chegou o momento que essa frase se tornou quase instantânea. Se nós cremos pelo texto bíblico, nós devemos falar, conforme nós vemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13º, que assim diz: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. A fé ela tem muita conexão naquilo que você fala. Aí é necessário falar por fé, com fé, segundo os textos bíblicos. Então fale, deixe que a sua boca direcione e profetize o seu estado espiritual, apresentando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tinham muitas coisas ainda a apresentar, mas resumidamente essa noção da que nós possuímos, nós somos a justiça de Deus em Cristo. Vamos orar. Quem quer oração por imposição de mãos, vem aqui na frente. Isso é para quem quer, para quem crê. Aí, diante disso, eu pedi que fizesse uma fila, então comecei a orar, intercedendo por cada pessoa que estava no ambiente, com imposição de mãos, eu ungindo com óleo de unção no nome de Jesus Cristo, pela morte, pelo sangue e pela ressurreição de Jesus Cristo, para que as realidades da justiça de Deus em Cristo viessem se manifestar na vida de cada pessoa, manifestando vitórias, renovos, presentes espirituais, desfazendo males, desfazendo prisões, desfazendo maldições, manifestando a graça sobre graça superabundante, manifestando livramento, proteção, crescimento, ativações espirituais necessárias de forma individual, desenvolvimento da sensibilidade espiritual, por cura emocional, por impacto no interior das pessoas, por mudanças, realidades agradáveis, ativação e desenvolvimento ministerial, por sensibilidade às direções do Espírito de Deus, viver a bondade e a graça da justiça de Deus, reconfiguração do corpo, alma e espírito para os propósitos de Deus, dentre muitas outras coisas que orei em intercessão no nome de Jesus Cristo. E basicamente é isso. Fiquemos com essas noções. Espero que venha a ser bênção para as vossas vidas. No nome de Mashiach e Yeshua, em nome de Cristo Jesus.